Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre as grandezas elétricas, tá? Vai ser, obviamente, ali, né, um resumão, claro que aqui a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas é para que vocês tenham aí mais fresquinhos na cabeça, né, essas informações que elas são bastante importantes para o nosso curso técnico em eletrônica. Já adianto que a gente, obviamente, não vai falar sobre todas as grandezas elétricas, mas nós vamos falar sobre quatro delas, que são as quatro que a gente mais usa no nosso cotidiano como técnicos em eletrônica. Que são as grandezas? Corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica, tá? Então eu vou falar um pouquinho ali dessas quatro. E sempre fazendo uma analogia, uma comparação com a água. Eu sei que é uma comparação que já todo mundo faz, mas acredite, é uma comparação bem válida, porque é muito mais fácil da gente entender como é que está funcionando aí essas grandezas se a gente comparar com algo que faz parte da nossa vida no cotidiano e que todo mundo consegue, inclusive, pegar, que é a água. Tá bom? Então, bora lá, né? Antes da gente começar propriamente dito, falar sobre as grandezas elétricas, eu vou falar sobre um carinha aqui que ele é bastante importante, eu diria que é a nossa matéria-prima. Sem ele, não tem como a gente falar sobre eletricidade, tá? Que é o elétron, tá? Mas antes até de falar do elétron, vamos desenhar aqui, ó, fazer um modelo um pouco mais antigo de um carinha que todo mundo aqui já viu na escola, o átomo. Tudo bem que o meu modelo agora aqui está desenhado bem torto, né? Coitado desse átomo. Mas vamos lá. E ao redor desse átomo, né, nas imediações, não do átomo, perdão, mas ao redor do núcleo desse átomo, nas imediações desse núcleo, lembrando que o núcleo é composto de próton e nêutron, tá? Nas imediações desse núcleo, a gente tem exatamente a nossa estrela, né? O nosso protagonista, que é o elétron, tá? É exatamente o elétron que está ali nas imediações. E mais ainda, a gente vai falar dos elétrons mais especificamente da que a gente chama de última camada atômica, ou também chamada de camada de valência. Deixa eu pôr aqui embaixo. Valência. Por quê? Porque são exatamente estes elétrons que conseguem aí fazer toda a movimentação para gerar as ligações químicas, né, a movimentação eletrônica para gerar corrente elétrica, que é o que a gente está buscando, né, no nosso curso, ok? Por que eu estou falando de átomo? Só para a gente relembrar. Tenho certeza que todos vocês já viram lá no ensino médio, ou até mesmo estão vendo, né? Porque eu sei que tem alguns de vocês que estão lá no ensino médio, mas são coisas que você já tem na cabeça. Ah, professor, eu não me lembro. Ah, professor, faz tanto tempo. Mas vocês já viram em algum momento da vida de vocês. Até sugiro fortemente que façam uma pesquisa ou, de repente, me procura. A gente troca uma ideia sobre este personagem tão importante que é o átomo e, obviamente, o elétron. Ok? Então, a gente está aqui tratando do elétron da última camada, ou camada de valência, de um átomo, tá? Que é ele que faz toda a movimentação. E aí fica com essa palavra, movimentação, no próximo quadro. Pois bem, então vamos falar da corrente, a corrente elétrica. Só que antes de falar da corrente elétrica, nós vamos falar de algo, como eu disse a vocês, que está um pouco mais no nosso cotidiano, que está um pouco. Não que a corrente elétrica não esteja, mas isso aqui é mais fácil porque a gente vê, a gente pega, dependendo até sente cheiro, tá? Que é, por exemplo, vou pegar um cano qualquer e vou colocar nele água. Já que a gente está falando em átomo, né? Vamos colocar aqui a fórmula química da água, né? Então, nesse cano, eu vou colocar a água aqui do lado esquerdo e, como o cano ele é todo lisinho, todo limpinho, não fica nenhuma gotinha de água presa lá dentro, toda essa água vai sair desse cano, certo? Pois bem, lá dentro do cano, a movimentação da água, ela gera o que a gente chama de fluxo. Vamos pôr aqui também, fluxo. O que seria um fluxo? O fluxo seria a movimentação dessas partículas, no caso de água, de uma maneira que elas vão todas na mesma direção e no mesmo sentido.
tá? Fazendo sim com que essa água tenha o fluxo, né? Como até a gente costuma falar, o fluxo de água, né? Não precisa ser só água, tá, gente? Existe fluxo de gás, existe fluxo de água, até mesmo fluxo de sólido, tá bom? Então o fluxo ele não é restrito à água. Ele é, na realidade, pode ser fluxo de muitas coisas, tá bom? Então gás, líquido, sólido, tudo isso tem sim um certo movimento respeitando o fluxo. Não estou falando da gíria que vocês estão acostumados, tá bom? É fluxo, mas é o fluxo dessas partículas. Pois bem, por que eu estou falando em água? Por que eu estou falando nesse fluxo? Porque a corrente elétrica, agora sim, corrente elétrica, nada mais é do que o fluxo, né? E até a gente vai ser um pouco redundante na frase, ordenado dos elétrons. Como assim? Pô, mas fluxo já não é ordenado? Sim, a gente só está batendo na tecla, está sendo redundante, ou seja, estou sendo repetitivo, tá bom? Mas a movimentação ordenada de elétrons em um condutor é o que define a corrente elétrica. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar aqui algo que seja de plástico. Vamos pegar a caneta de plástico aqui, ó. Essa caneta aqui é plástica, ok? Essa caneta aqui com certeza é formada por elétrons, não tenha dúvida. Com certeza também os elétrons que formam essa caneta, eles estão em movimento, para inclusive fazer as ligações químicas necessárias, ligações eletroquímicas necessárias para fazer a forma da caneta, para falar que isso é uma caneta. Então, se os elétrons dessa caneta não estivessem em movimento, não seria uma caneta, na verdade não seria nada, se dissolveria, sei lá, tá bom? Então, a caneta só é uma caneta porque tem elétrons e esses elétrons estão em movimento. E isso serve para tudo que a gente conhece de existente de matéria no universo, certo? Ok, mas pô, tem elétrons, estão em movimento, e eu garanto para vocês que eu não estou tendo choque elétrico nenhum aqui. E daí? Por que não estou tendo choque elétrico? Porque o movimento desses elétrons não estão em fluxo, não estão ordenado, tá? Então, como eles aqui estão se movimentando, não é aleatório, tá bom, gente? Mas é praticamente cada um para um lado, tá? Se esses elétrons se movimentassem de maneira ordenada, ou seja, num sentido, na mesma direção, aí eu teria uma corrente elétrica. Tendo uma corrente elétrica, aí, claro, obviamente, eu estaria sofrendo os efeitos da corrente elétrica no meu corpo, que a gente chama de choque elétrico. Tranquilo? Então, a corrente é a movimentação ordenada de elétrons em um condutor elétrico. Show de bola! A gente representa a corrente pela letra I minúscula de intensidade, intensidade de corrente elétrica. Por isso I minúsculo, tá? E a unidade de medida é o A maiúsculo, que vem do ampere. Opa! O ampere, ele é o sobrenome do cientista, né, o Jean-Marie Ampère, que estudou toda a movimentação eletrônica, que fez todo o estudo da corrente elétrica. Fechou? Não é amperagem, hein, gente? Por favor, não me fala amperagem. Correto? Vamos para a próxima. A próxima, a gente vai falar da tensão. Como nós estamos dando exemplo de água, obviamente eu vou continuar no exemplo da água. Então, de novo, vamos pegar aquele nosso famoso cano de água aqui. Já o coitado está até meio torto, enfim. Esse cano de água, como eu disse a vocês, eu tenho que colocar a água de um lado, certo? E, obviamente, essa água vai sair do outro lado, porque não tem nada que impeça. Tá bom, mas como é que eu coloco essa água do lado? E como é que eu garanto que essa água vai se movimentar pelo cano? Pelo menos duas situações. Não estou falando que são as únicas, tá? Mas no mínimo duas situações eu tenho que fazer para que essa água se movimente. Primeira situação: eu pego esse cano e inclino ele, certo? Então vamos inclinar o cano aqui. Minha nossa, o cano está cada vez pior. Então eu inclino ele, ó, vamos pôr aqui numa superfície, num plano inclinado, beleza? Aí eu coloco a água aqui, obviamente essa água vai sair do outro lado,
Porque eu inclinei esse cano. Ou seja, estou usando aqui a força da gravidade. Pega essa referência, tá? Então, estou usando a força da gravidade para fazer com que essa água escorra. Perfeito? Outro ponto que eu posso fazer, até posso manter o cano horizontal. Tá? Necessariamente preciso inclinar um cano para a água sair? Não. O que eu faço? Vou colocar essa água, só que essa água ela vai com pressão. Então, por exemplo, eu posso pôr lá um pressurizador, um motorzinho, sei lá, tem inúmeras situações que eu posso fazer para gerar pressão nessa água. Ou seja, eu estou fazendo uma força para que essa água saia ali do lado esquerdo do cano e vá até lá ao lado direito do cano. Repararam que nas duas situações eu falei a palavra força? Então vamos por aqui, ó. Nós estamos falando em tensão. E aí eu falei também a palavra força. Pois bem, esse é o conceito da tensão. A tensão é a força que gera a corrente. Ou seja, vamos falar a frase mais clássica. Tensão é a força que impulsiona os elétrons, gerando a corrente elétrica. Então tem que ter alguma força. Senão, os elétrons ficam lá parados. Ou, né, ficam se movimentando, mas nada de uma maneira de fluxo, nada ordenado. Então, eu preciso ter uma força externa para fazer com que esses elétrons se movimentem de um ponto a outro, gerando a nossa corrente elétrica. Certo? E aí eu represento a tensão pela letrinha V minúsculo e a unidade de medida é a letra V maiúsculo, que vem lá do nome Volt, na verdade do sobrenome do cientista italiano Alessandro Volta, que fez todo o estudo aí da tensão elétrica. Na verdade, ele até foi o inventor da pilha. Tá bom? Ó, fica a dica aí de pesquisa na internet. Fechou na tensão? Bora para a próxima. A próxima, a gente vai tratar sobre a resistência. Opa, tem um T demais aqui. A resistência. Vamos voltar ao nosso cano d'água, pois cano d'água aqui já está ficando chato, hein? Vamos voltar ao nosso cano d'água. E aí, esse cano d'água agora. Lembra que ele estava limpinho? Desculpa. Bom, já falei, ó, não vou nem editar esse vídeo, tá, gente? É como se estivesse tendo uma aula. Então, ó, vai tomar aguinha. Bora lá. Lembra que eu falei que até agora o cano estava limpinho, né? Lisinho, nenhuma gotinha de água ficava lá dentro? Pois então, meus caros, agora vai ter aí uma sujeirinha, pois então vai ter aí uns probleminhas dentro do cano. Eu vou representar por esses pontinhos aleatórios que eu estou fazendo aqui dentro desse cano. Beleza. Então agora o nosso cano está sujo. Só que, ó, vamos de novo. Até a sujeira aqui, ela é ideal. Ou seja, essa sujeira ela não vai sair do cano. Ela está presa, grudada no cano. Tá bom? E também nenhuma gotinha de água vai ficar presa nessa sujeira. Ela só está ali para atrapalhar. Então, quando eu colocar a nossa água, ou de novo o quadro aqui está se mexendo, vamos lá. Quando eu colocar a nossa água desse lado esquerdo, pergunta, essa água vai sair do lado direito? Vai. Só que não vai sair com a mesma velocidade, não vai sair com a mesma força, né, que a gente chama de pressão. Ou seja, vai até demorar um pouco mais para a água sair lá no lado direito do cano. Então, essa sujeira dentro do cano, ela não impede, e aqui ó, fica aqui um reforço nesse termo. A sujeira dentro desse cano que eu estou mostrando agora aí, ela não impede o fluxo de água. Ela só atrapalha. Ela dificulta. Ó, palavra importante. Então, essa sujeira está dificultando a passagem da água. Certo? Por que eu estou falando isso? Vamos agora para a nossa resistência. Vou escrever aqui. Só que a resistência é elétrica. Num fio, será que eu vou conseguir desenhar um fio aqui? Vamos tentar aqui desenhar um fio bem mal e porcamente. Que fio sem vergonha. Mas é um fio, pronto. Num fio,
Se eu colocar uma corrente elétrica, ó, já estou representando pelo nosso símbolo I que a gente já falou. Se eu colocar uma corrente elétrica, com certeza essa corrente vai sair ali do outro lado, certo? Opa, deixa eu só... Aqui. Essa corrente elétrica ela vai sair do outro lado, tá? Ela vai passar pelo fio, certo? Só que o fio tem átomo, lembra? Tudo que tem matéria tem átomo. Tudo que tem átomo, obviamente, tem elétrons. E esses elétrons estão se movimentando. Ah, João está me confundindo. Vamos lá. Quando eu coloco, ó, vamos supor que essa canetinha que está na minha mão agora é esse pedaço de fio que está desenhado aí. Então eu vou colocar uma corrente aqui, ó, nesse sentido que o meu dedo está aqui apontando na corrente, no fio. Então no meu caso aqui é da minha esquerda para a minha direita, tá bom? Então eu vou colocar uma corrente aqui. Essa corrente, lembra, vimos ainda há pouco, é o movimento ordenado de elétrons, ou seja, eu vou inserir mais elétrons neste meu fio, certo? Quando eu insiro mais elétrons, esses elétrons, quando forem passar dentro do fio, eles vão encontrar os elétrons e os átomos lá do fio. Ou seja, vai existir o que a gente chama de atrito, choque. Literalmente, é como se eu tivesse, né? Minhas mãos são elétrons, ok? Como se eu tivesse esse atrito, choque. Os elétrons estão passando, mas estão batendo um no outro. Esse bater, esse choque, esse atrito, gera sim dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Automaticamente, se tem atrito, tem o quê? Calor. Então experimenta esfregar as duas mãos. Com certeza vai começar a aquecer, né, as duas mãos. Por quê? Porque você está atritando. Quando um elétron bate no outro, se atrita com o outro, eu também tenho aquecimento. Tanto é que os resistores elétricos, né, se a gente for caracterizar uma função bem básica para eles, é de aquecimento. Vamos lembrar? Tem resistor elétrico em casa, no chuveiro, no ferro de passar, no forno elétrico, na chapinha de cabelo. Tudo isso são resistências. Passou uma corrente, o que ela faz? Esquenta. Por que esquenta? Porque é uma resistência tão grande que os elétrons lá dentro se atritam, se agitam tanto que esquenta muito. Ah, mas professora, então a resistência elétrica só serve para atrapalhar? Cara, ela até atrapalha, mas eu diria que esse atrapalhar dela acaba gerando outras coisas que ajudam muito. Por exemplo, o aquecimento, né? É uma função que a gente usa muito nos dias de hoje. Não estou falando que é ideal, tá bom, gente? Com certeza gasta muita energia. Mas a gente usa, é o que nós temos, então com certeza nos é útil, tá? E outras funções também do resistor, que é desvio de corrente, ou seja, eu consigo fazer com que a corrente se desvie numa quantidade certa que eu quero lá no meio do circuito. Mas com isso a gente vai aprendendo na análise de circuitos durante o curso. Beleza? Então a frase que caracteriza a resistência. Resistência elétrica é a dificuldade ou oposição à passagem da corrente elétrica pelo condutor. Ok? Bom, é representado pela letra R, normalmente maiúscula, que a gente representa, e a unidade de medida é essa letra grega, né, chamada ômega, a famosa ferradura, que tem o nome de ohm. Então, a unidade de medida da resistência é o ohm, que vem do sobrenome do cientista alemão Georg Simon Ohm, que estudou toda a parte da resistência elétrica. Beleza? Vamos então para a nossa última grandeza elétrica, que é a potência. Bom, como é que o João vai fazer agora a referência com a água? Tá fácil, vamos lá. Então vamos agora pegar o famoso cano. Opa, agora esse cano ficou ruim. Vamos desenhar aqui de novo. O famoso cano. Beleza. Só que agora, na saída desse cano, eu vou desenhar uma roda d'água. Nossa Senhora, agora eu quero ver, cara. Eu não vou conseguir, hein? Então vocês não riam da minha roda d'água, porque é só o que eu sei fazer. Se eu tivesse lá no quadro, lá no Senai, com certeza eu faria um pouquinho melhor essa roda d'água, tá? Bom, mas o que que vai acontecer? A gente vai colocar a água aqui pelo lado esquerdo do cano. Com certeza essa água vai sair lá pelo lado direito
Só que dessa vez essa água está encarando, está chegando numa roda d'água. Se alguém nunca viu uma roda d'água, é o mesmo princípio elétrico dos... O princípio elétrico é ótimo, né? É o mesmo princípio dos moinhos, né? Muitos moinhos usam a água como força para impulsionar esses moinhos, fazer girar. E com certeza, aí sim, hidrelétrica. Gente, hidrelétrica é isso daí, esse é o princípio básico. A água passa, essa roda começa a girar com a força da água. Aí pensa, essa roda pode girar mais rapidamente, pelo menos em duas situações. Se eu tenho mais pressão na água ou se eu tenho mais quantidade de água. Então, nestas duas situações, eu consigo alterar a velocidade do giro ali dessa roda d'água. Pressão e quantidade, tá? No caso da eletricidade, a gente não diz em pressão da corrente elétrica, porque praticamente a pressão sempre é a mesma. Como assim? Porque vai depender da velocidade. Então, praticamente a velocidade da corrente elétrica é a mesma, tá bom? A gente está falando aí em transmissão de energia na velocidade da luz. Eu não falei o elétron na velocidade da luz. Eu falei a energia na velocidade da luz. Tá? Tem diferença. Então, são velocidades muito semelhantes. Pelo menos é muito difícil para nós seres humanos detectar uma diferença, ok? Mas a gente está falando em quantidade de corrente elétrica, certo? Eu posso aumentar a quantidade da corrente, como eu posso diminuir a quantidade da corrente. Sei lá, fica a meu critério, do jeito que eu posso fazer, tá? E se eu alterar, então, ó, vamos aqui para a nossa roda d'água de volta. Se eu alterar a quantidade de água, eu altero a velocidade desta roda d'água. Ou seja, eu altero a velocidade do trabalho, altero a quantidade de trabalho dessa roda d'água. Então, eu posso fazer essa roda d'água girar mais rápido, trabalhando mais, ou posso fazer essa roda girar mais devagar, trabalhando menos. Pois aí vem a palavra-chave da potência. Então, potência, a gente pode trazer a palavra trabalho. E eis a definição de potência. Potência elétrica é o trabalho que o elétron executa como é que eu posso dizer? Ao perseguir, ao percorrer o condutor em uma corrente elétrica. Vou repetir. Então, potência elétrica é o trabalho, vamos resumir, né? Potência elétrica é o trabalho que a corrente elétrica executa em um circuito. Tá? Então, olha que legal. Potência elétrica é o trabalho que a corrente elétrica executa em um circuito. Se eu tenho mais corrente, mais potência. Se eu tenho menos corrente, menos potência. Tá? Exemplo prático. Essas lâmpadas que estão agora aqui, né, no meu escritório, se elas tivessem mais potência, né, mais corrente, elas brilhariam mais. Se tivesse menos potência, menos corrente, elas brilhariam menos. O ventilador giraria mais rápido. Enfim, a gente tem aí 1 milhão de exemplos. Tá? A potência ela é representada pela letra P, maiúscula ou minúscula, vai depender ali da situação. E a unidade de medida é o W, aí maiúsculo, que vem do watt, o watt, tanto faz a pronúncia. E aí, esse daí é uma homenagem a um cientista britânico chamado James Watt, que fez o estudo de vapor. Né? Ele estudava a força que o vapor pode gerar. E nisso aí acabou, obviamente, estudando a potência e todo o trabalho realizado por esse vapor. Certo, meus caros? Pois bem, então aqui eu encerro esse resumão sobre as 4 grandezas elétricas que a gente trabalha no nosso curso. Não significa que é definitivo esse material, hein, gente? Vocês têm que pesquisar bastante. E, obviamente, eu estou aqui. Qualquer coisa, me procure. Tudo bem? Forte abraço para vocês. Obrigado. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que deu para esclarecer bastante coisa. Até mais, bons estudos!